nós vamos continuar a parte de solubilidade que a gente não terminou na aula passada, certo? Eu acho que a gente terminou mais ou menos... Faltam uns 3 slides, deixa eu ver aqui. Deixa eu só desligar esse... Para ninguém ficar escrevendo coisa obscena. Então é o seguinte, a gente viu que limite de solubilidade, só recapitulando a aula passada, é um número que representa a uma certa temperatura, sempre isso aqui, ó. A gente vai ver por que é uma certa temperatura. A gente vai ver que a temperatura do sistema vai alterar esse coeficiente de solubilidade, ou seja, substâncias que são mais solúveis a uma determinada temperatura ou menos solúveis, certo? Então, uma certa temperatura é a quantidade máxima de uma certa substância chamada solvente, que vai dissolver, certo? Vou botar esse pessoal aqui na sala. A quantidade máxima de uma certa substância solvente tem dissolver determinada quantidade de outra substância. Então, a quantidade é um número que representa a quantidade que o solvente consegue dissolver um soluto, certo? Esse limite existe quando as substâncias estão em estados diferentes daquela temperatura ambiente, ok? Então, para vocês terem uma ideia aqui, por que a temperatura? Acho que no próximo slide já tem. Aqui, ó. Aqui não é o gráfico de temperatura ainda. Vitor levantou a mão. Diga aí, Vitão. No oitavo D. Alguma pergunta? Não. Foi sem querer, né? Beleza. Tranquilo. Então, aqui nós temos alguns limites de solubilidade de algumas substâncias. Volte. Então, nós temos algumas substâncias aqui, alguns sais, certo? Professor, que é sal, não é aquele sal de cozinha, não. É a substância que é considerada sal. Então, a gente vai ver próximo ano, que é ácido, base, sal e óxido. Então, aqui todos são sais, certo? Todas as substâncias são classificadas como sais. Então, nós temos aqui, por exemplo, o sal de cozinha. Esse aqui é o sal de cozinha, NaCl. Então, por exemplo, a uma temperatura ambiente, mais ou menos aqui, ó, 25 graus Celsius, certo? 27 graus Celsius. Então, a temperatura ambiente, a gente vai ver que o limite de solubilidade desse NaCl, do sal de cozinha, é de quanto? 30 gramas a cada 100 gramas de água, certo? Vamos sempre pegar a temperatura ambiente aqui. Então, quando você pegar um gráfico, vamos ver aqui primeiro o eixo X e o eixo Y. Aqui nós temos o eixo X, a temperatura, certo? A gente vai estar aprendendo a estudar gráficos agora, desenvolver muito gráfico. Então, nós temos aqui no eixo X a temperatura. E no eixo Y é a solubilidade em gramas, em 100 gramas de água, certo? Ou seja, qual é a solubilidade, quantas gramas consegue ser dissolvidos em 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Mas pensa um negócio chato, esse negócio ficar admitindo. Então, por exemplo, sal de cozinha, aquele que a gente usa para temperar lá. Cuidado com sal, certo, gente? Faz muito mal para a saúde. Quanto menos sal, melhor. Então, nós temos o NaCl aqui mais ou menos a 25 graus Celsius aqui no meio. Ó. Então, a gente leva aqui, ó, quando chegar nessa linha preta do NaCl, que a gente conhece, que é o sal de cozinha, quanto é a solubilidade dele? A solubilidade dele é mais ou menos 35 gramas. Isso quer dizer o quê? Em 100 gramas de água, se você pegar 100 gramas de água, um copinho com 100 gramas de água, e colocar em 25 graus Celsius, uma temperatura ambiente, aquela água só vai conseguir se dissolver quantas gramas de sal? 30 gramas. 35 gramas, né, mais ou menos. Certo? A partir disso, a 25 graus Celsius, se você colocar, por exemplo, 40, 50 gramas de sal, aquela água, aqueles 100 gramas, não vai conseguir dissolver. Certo? Vamos repetir. Vamos repetir aqui. Então, nós temos um gráfico com várias substâncias. Cadê o mouse aqui? Então, nós temos 3, 6, 9 substâncias diferentes. Então, eu estou pegando o sal de cozinha que a gente conhece, certo? Depois a gente vai pegar para outro. Então, você vai ver aqui, ó, que a solubilidade dele está aumentando, está alterando. Então, uma hora é 34, mais ou menos, a outra hora é 40. Isso aqui é o quê? Depende da temperatura. Então, vamos pegar a temperatura ambiente. Quando eu falar de temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Certo? A temperatura 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Então, 25 graus Celsius é mais ou menos aonde? Aqui, ó. Certo? Mais ou menos aqui. 25 graus Celsius. E às vezes o mouse sai, né? Então, qual é a solubilidade do sal de cozinha? Certo?
solubilidade do sal de cozinha. Quanto a água consegue dissolver o sal, certo? A 25 graus Celsius. Então, você vem aqui, ó. Você vem aqui, 25 graus Celsius, vai subindo, sobe. Chegou aqui na linha preta do NaCl, do sal de cozinha, aí você pega e transporta para cá. O mouse, ele some. Aqui. Aí você vem para cá. Então, é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, 35 gramas. Ou seja, 100 gramas de água, só consegue dissolver, no máximo, 35 gramas de NaCl, sal de cozinha, a uma temperatura de 25 graus Celsius. Aí vocês podem fazer até esse teste. Você pega 100 gramas de água, um copinho, certo? Um copinho pequeno, aí você coloca e vai testando. E você vê se a água consegue dissolver mais de 35 gramas. Por esse gráfico, não vai conseguir dissolver mais de 35 gramas, não. Certo? 100 gramas de água, temperatura ambiente, que a gente está mais ou menos agora. Okay? Ou seja, se você colocar 10 gramas, consegue dissolver? Consegue. Esse sal de cozinha. Se você colocar 20 gramas, consegue dissolver? Consegue. Se você colocar 30 gramas, dissolve tudo? Dissolve. Certo? E o que é dissolver, gente? Que não ficar nada saturado. Você não ficar com sal lá embaixo, no fundo do copo, sem dissolver. Certo? Isso aí você chega no limite de saturação. Então, até 35 gramas de sal de cozinha, NaCl, a 100 gramas de água consegue dissolver. Certo? A partir do momento que você coloca mais sal naquela água, aqueles 100 gramas de água não vai conseguir mais dissolver. Certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a temperatura. Hein? Então, se o sistema tiver, vamos colocar com a temperatura de 50 graus, certo? Você pega a água a 50 graus Celsius. Você esquentou, você viu que ele chegou a 50 graus Celsius. Aí você faz o teste. Você colocou 35, ele dissolve. Ele consegue dissolver até mais ou menos 37. Ó. Antes, a 25 graus Celsius, ele conseguia dissolver mais ou menos 35 gramas. Mas se aquela água, aqueles mesmos 100 gramas, você esquentar até mais ou menos 50 graus, ele vai conseguir dissolver um pouquinho mais. Ele vai conseguir dissolver 37. Ó, o gráficozinho aqui. Certo? Então, mais ou menos 37. Se você, aquela água estiver fervendo a 100 graus Celsius, se você colocar sal, ele consegue dissolver os 35, consegue dissolver os 35, ela, né, a água. E ela consegue dissolver até 40 graus, ou até 40 gramas de sal. Ou seja, a 25 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver só 35, mas se aquela mesma água tiver a 100 graus Celsius, ela vai conseguir dissolver 40. Certo? Eu vou abrir o chatzinho aqui, eu quero saber se vocês entenderam esse gráfico. Oi, tô ouvindo. Mas o ponto de ebulição da água não é 100 graus? Como é? Mas o ponto de ebulição... Isso, mas digamos que você chegou ali em 99, certo? Mais ou menos 100. Não passou por vapor ainda não, certo? Digamos que a gente chegou ali a 100 graus Celsius e não passou por vapor não. Vamos botar 99,9, né? Para não complicar, certo? Então, uma pessoa aqui que não entendeu, que eu não sei, mas eu vou repetir aqui. Eu vou pegar outra substância. Digamos que chegou no 100 graus, vou colocar 99,9, certo? Para não entrar em ebulição ainda, né? Que em 100 graus ele não muda de estado físico. Mas digamos que chega no 99,9999, né? Então a temperatura influencia bastante no limite de solubilidade. Okay? Temperaturas diferentes conseguem dissolver mais ou menos. Aí depende da substância. Vamos pegar uma substânciazinha, essa daqui, ó, que é bem... Essa verde. Pega essa verde aqui. Que ela é bem... varia muito, né? Você vê que o NaCl é mais ou menos reto, assim, constante. Mais ou menos não é constante, mas esse é quase que uma linha reta. Mas essa não, essa verde, como ela é bem dinâmica. Então vamos lá, 25 graus Celsius, vamos colocar aqui. 100 gramas de água consegue dissolver, pegando a parte verde, certo? 100 gramas de água consegue dissolver, vamos colocar aqui 37, que é mais ou menos aqui. Cadê? Essa verde, certo? Essa linha verde, 37 gramas. Certo? Vocês já vendo, já tem uma mudança, né? É mudança pouca, mas tem. A 25 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 35 de sal de cozinha. Aqui. Mas a 25 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver um pouquinho mais desse KNO3. Né? Mas vamos colocar esse KNO3 a 50 graus. Olha quanto é que sobe o limite, ó. Vem mais ou menos aqui, ó. Ou seja, a 25 graus Celsius, ela consegue dissolver 100 gramas de água, 100 gramas,
consegue dissolver 37 gramas de KNO3. Mas se você elevar essa temperatura para 50 graus, ela consegue dissolver quanto agora? Mais ou menos 90, né? Ou está 89. Que é aqui, ó. A 25 aqui. Se vocês quiserem colocar uma canetinha para vocês irem colocando aí em cima, certo? É até melhor. Você pega a caneta e vai no ponto lá. Eu estou aqui numa caneta, estou indo com o mouse, né? Então, se vocês olharem essa linha verde, a 25 graus Celsius, ela consegue dissolver mais ou menos 37. Certo? Deixa eu admitir mais 2 aqui. Uma L, mais 3. 37 graus. Mas se você for para 50 graus, olha quanto sobe para quanto? 87, mais ou menos. Ou seja, a 25 é só 37 e a 50 ele consegue dissolver até 87. Vai subindo, né? Ó, vai subindo. Professor, e sempre tudo sobe? Não, tem uma substância aqui, essa daqui, que eu não sei qual é o nome, que ela vai descendo. O limite é lá em cima. Por exemplo, a 25, o limite é de quanto? Ela consegue dissolver, sei lá, 3, 4. Certo? Mas se você for aumentar a temperatura, ela desce um pouquinho. Ela consegue dissolver 3, 2 e se estaciona aqui, né? Certo? Alguns sobem. Algumas substâncias sobem o limite ao subir na temperatura. Outras substâncias descem esse limite subindo a temperatura. Ok? Não é só subir na temperatura que sobe o limite, não. Tem uma substância que você subir na temperatura, ela desce. Como é o caso dessa linhazinha marrom. Certo? Beleza, gente? Tranquilo aí? Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Vocês querem que eu repita mais alguma coisa? Tranquilo? O pessoal que chegou agora vai ficar meio perdido, viu? Isso aqui foi tão importante. Acho que foi a parte mais importante da aula. Tem gente que entrou agora. 15 minutos depois. 15 minutos não, 13 minutos depois. 13 não, 15, que eu entrei de 8h55, né? Pois lá, já são 9h14. Quase 20 minutos depois. Vou pegar outra aqui. Vamos pegar essa linhazinha vermelha. Esse CaCl2. Certo? Vamos lá, a 25 graus Celsius. Coloca aí, por favor. A 25 graus Celsius. Vou até deixar o chatzinho aberto. Esse CaCl2, eu quero que vocês respondam no chatzinho aí, certo? Esse CaCl2 a 25 graus Celsius, 100 gramas de água, consegue dissolver quanto? CaCl2, viu? CaCl2, essa linhazinha vermelha, que tem quase mais ou menos duas linhas vermelhas. Vai ter uma que é mais rosa do que vermelha, não sei. CaCl2 a 25 graus Celsius, ela consegue, 100 gramas de água, consegue dissolver quanto? Mais ou menos. Vê se alguém acerta aí. Alguém já colocou 90, não foi? Eu acho um pouquinho menos que 90, viu, Vitor? Eu acho que é 87, mais ou menos, por aí. Certo? Então, você pega 25, aqui, ó, aí sobe até chegar na linha, bateu aqui, ó. E pega isso aqui e transporta para cá. Dá mais ou menos 87, né? Eu acho que chutaria aqui 87. Ok? 87, mais ou menos. Aí, se você esfriar isso aqui, eu não vou colocar mais, porque essa linha subiu aqui. Vamos colocar aqui a 10 graus Celsius. Se eu esfriar aquele sistema a 10 graus Celsius, mesmo CaCl2, ele consegue dissolver quanto a água? Mais ou menos 64, 63, né? Por aí. Então, estou gostando. Vocês estão bem ligados aí. Então, mais ou menos aqui, ó. Certo? Aí você puxa para cá, mais ou menos 63. E vai baixando, né? Quando você vai diminuindo a temperatura, você vai baixando essa solubilidade. Então, dos 9, 8 sobem com o aumento da temperatura. 1 desce com o aumento da temperatura, que é esse Ca2, CO4, 3. Ok? Então, nós temos aqui esse PbNO3,2, que sobe também bem consistente, e mais ou menos um sobe de maneira exponencial, acho que é exponencial mesmo, que esse aqui, e o outro sobe bem linear. Então, esse aqui, essa linha amarela, a 25, bateu aqui, a 25 é mais ou menos 61, né? A 25 graus Celsius é 61. E se você colocar 30 graus Celsius,
já sobe para 66, mais ou menos. Se você aumenta para 40 graus Celsius, essa linha amarela, ela já sobe para 76, certo? E se você sobe para 60 graus, ó, essa linha amarela, ele já vai para 94 gramas, ok? Então, isso aqui é mais ou menos como algumas substâncias se comportam com o aumento da temperatura, solubilidade, em 100 gramas de água. Cuidado, gente, cuidado. Olha aqui o que está dizendo o gráfico, viu? Temperatura em graus Celsius, solubilidade, gramas disso aqui em 100 gramas de água. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu coloquei aqui a 25 graus Celsius, eu coloquei 40 gramas de sal de cozinha. A gente sabe que o sal de cozinha, a água só consegue dissolver 35 a 25 graus Celsius. Como é que eu faço para dissolver os outros 5? Responda aí, por favor, no chat. Digamos que você colocou 40, eu vou colocar 50 gramas, certo? Você encheu lá, você pensou que ia colocar 35 e colocou 50, e aí? Aí você quer dissolver tudo. Só que a água a 25 graus Celsius só consegue dissolver 35. Você colocou 50. E os outros 15, como é que eu dissolvo? Adiciona mais água, isso mesmo. A gente adiciona mais solvente, certo? Então vai ficar um pouco de, eu tenho um copo aqui, um pouco de sal, mais ou menos 15 gramas de sal, vai ficar lá no fundo, certo? Não vai, você consegue mexer, mexe, mas chegou no limite. A partir de 35, ela não consegue mais dissolver aquelas 100 gramas de água. O que é que você faz? Você coloca mais solvente. Quando você aumenta a quantidade de solvente, você aumenta esse limite de solubilidade, certo? Uma coisa é 100 gramas, outra coisa é 150. Então, você faz uma regra de 3 simples. Vou até fazer com vocês. Vamos lá. Vou fazer uma regrinha de 3 simples com vocês aqui, certo? Você pode colocar 200 gramas de água. Você pode colocar mais 100. Mas, se você colocar mais 100, você vai colocar água demais, não é? Porque 100 gramas de água consegue dissolver 35. Você precisa dissolver só quanto? 15. Esse negócio não tá mais... Desce, meu filho. Não, eu quero sair. Então vamos lá, vou fazer uma continha com vocês, certo? Deixa eu duplicar esse slide aqui. Aí eu vou tirar esse gráfico e vou fazer um exemplo, certo? Eu vou colocar uma caixa de texto. Inserir. Caixa de texto. Vou fazer o seguinte. Vou deletar isso aqui. Vou pegar esse, vou duplicar. Vou trazer para cá. Pronto. Aí eu apago esse baladear todinho. Ai, meu filho. Exemplo. Então, digamos que o NaCl, vocês vão anotando aí, por favor, viu? NaCl, o limite dele, eu vou chamar limite de solubilidade, 35 gramas por 100 gramas de H2O. Não, para colocar água. Ok? Mas eu quero dissolver 50 gramas. E aí? E aí a pergunta? E aí? Certo? O limite está ali, 35, mais ou menos 35 gramas por 100 gramas de água. Então, e aí a gente tem que fazer o quê? Aumentar. Aumentar não. Aumentar a quantidade de solvente. Nesse caso, vai ser a água. Então, a gente aumenta de quanto? Aí agora a pergunta é, quanto você aumenta? Só a gente pode botar 100? Pode. Se você botar 100 gramas de água, vai sobrar. Mas, digamos que você trabalha numa empresa, e em empresa, mesmo, você tem que reduzir custos, você não pode ter desperdício, não. Certo? Digamos que se você tem que resolver esse problema, esse pepino aí, ó. E aí, como é que eu vou dissolver esses 100 gramas de água? Aí você, não, bota mais 200, bota mais 100. Essa galera vai ficar, não. O dono da empresa vai dizer, não. É só botar 100, ele consegue dissolver 35. Você quer dissolver só 15.
por que eu vou colocar assim? Vou gastar mais água? Aí tem mais custo, mais dinheiro, certo? Então, você vai ter que resolver esse problema. Então, você vai fazer esse problema quando? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. 35 é dissolvido já. 35 gramas é dissolvido. Tá vendo que eu estou anotando tudo? Preciso colocar água para dissolver apenas o restante. 15 gramas. Você tem 50, tá? Mas tá aqui, 50 gramas. Então você tem que colocar água para resolver 50 gramas. Certo? E aí? E aí, meu amigo, se você faz a chamada regra de 3 simples. Olha a regra de 3 simples entrando de novo. Aí. Então você faz o quê? Colocar aqui, aí, preto. De vermelho, né? Regra de 3 simples. Então, como é que a gente vai montar? Se 100 gramas de água conseguem dissolver 35 gramas de sal, tá aqui 100 gramas de água, 35 gramas de sal, né? Quantas gramas de água, vou colocar um X não, precisa para dissolver quanto? 15 gramas. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Isso aqui mais para cá. Deixa eu mais para frente esse negócio. Tá bom, pronto. Então aqui é a água, vou colocar até em parênteses, certo? Para você saber o que é o 100 gramas. Aqui é a água. E aqui é o salé. Pronto. Agora meteu o meio por extremos aí, ó. Tá? 35 vezes x é igual a 15 vezes 100. Mesmo por extremos, viu? 35x é igual a 1500. Fazer a conta, professor? Não, aumento 2 zeros só. Tá? 1.500 dividido por 35, vou precisar da ajuda dos universitários aí. 1.500 dividido por 35, alguém com a calculadora aí, vai lá. Dá uma dízima. Não, mas diga aí uma casa decimal. 42,8. 42,8? Sim. Beleza. Então você precisa de 48,8 gramas de água. Pronto. Você não precisa colocar 100. Você precisa colocar só 42,8. Certo? Vai dar ok. Certo, gente? Questão de avaliação. Hashtag isso aí. Eu vou dar o limite. Eu vou pedir hashtag regra de 3. Professor, Oi. quando for na prova que dá uma dízima, a gente pode Só uma casa dá certo, viu? Beleza. É 3 para calcular o limite de solubilidade. Se quiser um tempinho para anotar, quer um tempinho aí, Drux 69 tem jeito não. Tem jeito não. O Drux 69, meu amigo, ele é... Acho que o nome dele vai mudar no cartório. Vai Drux 69. Isso aqui foi só um exemplo, certo? Eu tenho que dar o limite de alguma substância e pedir quanto que eu quero dissolver. Agora vocês têm que saber que não vai dissolver tudo, viu? Nesse caso aqui, ó, eu não quero dissolver os 50. Dos 50, 35 já dissolveu. Ó. Então aqui você sempre vai fazer a regra 3 para o restante. Com o que está sobrando. Com o que está saturado, né? Paulo, Oi. no caso, eu poderia arredondar o 42,8 para 43. Pode. Não vou tirar ponto por causa disso. Pode arredondar. Só não arredondo para 46, né? 47. Isso aí você arredonda para 43. Ok?
Ou deixa uma casa decimal, como faz. Pode ir? Pode. Vamos lá. Continuando aqui, eu tenho uma tabela com... Uma tabela com algumas substâncias com os limites, né? Em vez de estar no gráfico, eu coloquei na tabela. Então, por exemplo, sal de cozinha. A 0 graus, a 25 a gente colocou quanto? Em 35, não foi? Então, a 25 é um pouquinho mais de 35, é 36,2, mais ou menos, certo? Aí coloca 35. Então, o NaCl, a 0 graus, ele consegue dissolver 35 graus Celsius. Consegue, ele não, ela, a água, 100 gramas de água. A 100, 90, não está 100 não, né? A 90 graus, ela consegue, 100 gramas de água já consegue dissolver 39. Tá? Sulfato de potássio, a 0 graus, vou colocar os extremos, a 0 graus, 7,35. Só que a 90 graus já vai para 22,8. Olha a diferença. O NaCl não tem muita diferença, não. Mais ou menos 3,3 gramas. Só que aqui é mais de 15, quase 15 gramas a mais. Consegue dissolver 90 gramas, se o sistema tiver 90 graus. Nitrato de potássio. A 0 graus, 13,3 e vai crescendo. Olha a diferença. A 90 graus Celsius, 100 gramas de água consegue dissolver 202 gramas de sulfato de nitrato de potássio. Olha aí a diferença. 13,3 a 0, 31 a 20 e 202 a 90 graus. Sulfato de prata. João Augusto, levantou a mão. Foi sem querer? E aí, João, foi sem querer ou quer fazer uma pergunta? Levantou a mão de novo. Sem querer. Beleza. Sulfato de prata a 0 graus, 0,5 gramas. A água com 100 gramas de água consegue dissolver. A 90, 1,36. Eu acho que tem algum aqui. 10 tem. Óxido N. Acho estranho. Será que são todos os óxidos? Não, tá aqui, ó. Óxido nitroso. Faltou coisa aqui. Óxido nitroso. Ele desce, ó. Então, a 0 graus, 0,0098. Esse aqui desce também. A 90 graus, 0,0011. Então, era 0,0098. Baixou para 0,0011, aumentando 90 graus. E o dióxido de enxofre também desce, esse SO2. A solubilidade dele é de 22, mais ou menos 22 gramas a 100, 22 gramas a 0 graus, e a 50 graus é 4,5 gramas, certo? Dióxido de enxofre é um dos causadores da chamada chuva ácida, certo? Então, para ele ser dissolvido lá na atmosfera, quanto mais quente, menos ele é dissolvido. Tá vendo aí? Ó, a gente entrando no parque do meu amigo. Então, a atmosfera está mais, sei lá, digamos que esteja a 30 graus Celsius, não sei. Acho que até mais, a temperatura é maior porque está mais próximo, um pouquinho mais próximo. Mas vamos colocar aqui 30 graus. Se a atmosfera tiver 30 graus, o dióxido de enxofre, 7 gramas, 100 gramas de água consegue dissolver. 7 gramas. Mas se a atmosfera estiver mais quente, vai dissolver menos. Certo? Beleza, gente? Continuando aqui. Concentração comum. Quero que vocês anotem. Então, a concentração comum, a gente vai estudar só a comum, certo? Então, tem concentração molar, tem então alguns outros tipos de concentração. A gente vai estudar só a concentração comum. Então, como é a concentração comum? Vai indicar quanto de soluto está dissolvido no solvente. Certo? Quanto de soluto está dissolvido, está presente, né, em determinado solvente numa solução. A gente vai ver a concentração isso. Então, vai indicar a massa de soluto, a massa, certo? Tantos gramas, tantos quilos, presente em um determinado volume de solução. Também é denominado concentração em gramas por litro. Cuidado, não confunda isso com densidade, certo? Então, você sabe que densidade é a relação entre massa e volume, né? E concentração comum também é uma relação massa e volume. Só que aqui são duas coisas diferentes. Essa massa é a massa do soluto
E o volume é o volume da solução. Entendeu? Quando você trata de densidade, é de uma substância só. É a massa de determinada substância e o volume daquela substância. Então, a densidade do óleo é a massa do óleo e o volume do óleo. Certo? A densidade da água é a massa da água e o volume da água. Ok? Nesse caso aqui, a concentração é a massa do soluto no volume de solução. Ok? Vai dar a mesma unidade, mas só que são de, digamos assim, substâncias diferentes. A massa é de um e o volume é de outra coisa. Então, por exemplo, você quer saber a concentração de açúcar no volume de solução. Né? Concentração de açúcar, por exemplo, em uma determinada solução. Vamos fazer aqui. Deixa eu dar um ESC. Acho que esse aqui é o último slide. Eu vou clicar aí. Vou fazer um exemplo aqui. Tchau. Vocês. Tchau também. Professor, não entendi. Você vai entender agora. Eu já vou colocar um exemplo e eu vou abrir outra aula, certo? Para a gente fazer esses mais uns 2 exemplos aqui. Então vamos lá. Você tem aqui, digamos que eu tenho uma massa de açúcar. Massa de açúcar. Vamos colocar uma substância que a gente conhece, né? Vai ter aula de história às 10. E é? Não, mas a gente tem 9h30 ainda, mano. Relaxa. Então eu abro aqui até mais ou menos 9h50, certo? Dá Para a tempo gente de completar os 45. Aí vocês têm 10 minutos aí para tomar uma água. Né? Vou abrir só para a gente completar os 45 minutos da aula. Ok? Em 45 minutos eu não posso passar 35, né? Então, massa de açúcar eu vou colocar 10 gramas, certo? Mas você quer 10 gramas de açúcar num volume de água e volume de água, que é o volume da solução. Vamos colocar aqui 1 litro, não, vou colocar 1,5 litros, certo? Então, eu quero calcular a concentração. Concentração, interrogação. Então, é a concentração de soluto. Quem é o soluto nesse negócio aqui? É o açúcar ou a água? É o açúcar, né? É a parte que vai ser dissolvida. É o chamado soluto. E a água, quem dissolve, é o solvente. Teve água, gente, coloca logo como solvente, certo? Coloca lá como solvente e o outro vai ser o soluto. Para calcular a concentração, vai precisar de massa e volume. A massa de quem? Do soluto. Então, vou colocar aqui a concentração de vermelho. professor, Oi. o solvente vai ser sempre líquido. Nesse caso aqui nesse caso aqui é líquido, certo? Esse aqui ele está ficando vermelho. Concentração vai ser massa dividido pelo volume, certo? Então, sem volume de solução, né? Nesse caso aqui, a concentração vai ser igual a quem é a massa? 10 gramas, é o soluto. Tem um volume, 1,5. Cuidado com a unidade, certo, gente? 10 dividido por 1,5, dá conta, hein? Faça aí, alguém? Dá uma dízima, bota 6,6. 6,6. 6,6. A unidade, gramas por litro. Cuidado com isso aí. Só tem 1 minuto, eu vou encerrar aqui e vou abrir outro, certo, gente? Esperem lá. Vou abrir outro. Deixa eu só... Professor Aí se reexplica, né? Explica, relaxa. Vou abrir outra reunião. Paulo, Oi. ontem eu estava conversando com uns amigos meus, aí eu consegui fazer uma live de 1 hora sem pagar nada. Aí como é que faz? Também não sei, eu só abri a live e chamei o pessoal. Aí você conseguiu fazer sem ter o... Às vezes dá um bug desse. Roberto Eu consegui fazer, tem um limite. Sem limite, foi? Sim, Foi. Sem... Vinícius está de prova. Eu tava. Certo, deixa eu fechar isso daqui, aí eu... Pronto. Nem 2 minutos não nesse negócio. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos lá ver esse aqui. Então, nesse caso aqui, ó, você sempre cuidado com a unidade que você vai usar, viu? Nesse caso aqui, o soluto foi em grama,
e o volume foi em litro. Então, vai ser grama por litro. Ou seja, em cada litro de solvente, nós temos 6,6 gramas de soluto. Certo? Em cada litro de solvente, nesse caso é a água, nós temos 6,6 gramas de soluto. Mas vamos colocar o que eu trabalhei na pós-graduação, que foi bem pequenininho a concentração. Então, nós tínhamos mais ou menos outro exemplo, certo? Vou colocar em outro... Sim, só repetindo aqui, para o cara que não entendeu. Então, a concentração comum, você vai pegar a massa do soluto e vai dividir pelo volume daquela solução, daquele solvente, certo? Você vai pegar a massa do soluto e dividir pelo volume do solvente. Quando você fizer isso, você vai ter uma concentração, ou seja, vai dizer qual é a massa do soluto por volume de solvente. Qual é a massa do soluto por volume de solvente. Um exemplo aqui que eu coloquei. Deixa eu só tirar o risco, que alguém, daqui a pouco, uma criancinha risca aí. Bom. No exemplo que eu coloquei o quê? Um açúcar. Tem em casa, né? Tem água em casa também, por exemplo. Eu tenho 10 gramas de açúcar, certo? Aí eu tenho 1,5 litros de água. Então, se eu misturar o açúcar na água, vai dissolver todinho? Provavelmente vai dissolver todinho. Quanto é que vai ficar a concentração daquela solução? Vai dizer a massa de soluto no determinado volume de solvente. Lembrando, quando você dissolve uma substância num solvente, ela não desaparece não, viu? Ela não morre não, ela fica dissolvida. Ela fica na substância, ela fica, tem uma massa, né? Ela fica lá naquela solução, ela fica dissolvida. Tem açúcar naquele água, depois dissolvido, tem açúcar na água, só que ele está dissolvido, as moléculas estão dissolvidas. Não, as moléculas estão presentes na solução, certo? Só que ela está toda dissolvida. Certo? Eu acho que nem no microscópio, no ultramicroscópio, você vai conseguir ver, porque ela fica totalmente dissolvida, você vai conseguir ver só no microscópio lá em cima, quando você vê os átomos. Aí você vai ver os átomos da molécula do açúcar e a molécula da água separada, né? Mas não dá para a gente ver as moléculas, é difícil. Dá para ver, mas não é um microscópio lá em cima, ok? Então vai estar presente aquela substância, aquela massa de açúcar não vai sumir, vai ter 10 gramas de açúcar naquele 1,5 litros d'água, certo? Só que a concentração vai dizer por litro, por volume, certo? Por unidade de volume, por litro, por ml, né? Então, se você tem 10 gramas em 1,5 litros, em 1 litro vai ter quanto? Se você quiser fazer a regra 3, faz, mas ou então coloca na continha. A concentração vai ser massa por volume, a massa vai ser massa do soluto, nesse caso 10 gramas, e o volume da solução 1,5. Ok? Aí vamos aumentar a quantidade de solvente. Vamos aumentar a quantidade de solvente, certo? Duplica, meu filho. Slide, duplica. Isso. Então agora eu não tenho mais 1,5 litros de água. Eu tenho, vamos colocar 15 litros de água. E agora a concentração vai aumentar ou vai diminuir? Responda aí, por favor. Você tem uma garrafinha de 1,5 litro de água. Diminuir. Aí agora você tem 10 gramas de açúcar que quer dissolver agora em 15 litros d'água. Certo? Então vamos calcular a concentração. Vai diminuir. Vamos diminuir. Agora diminuir de quanto? Aí a matemática 0,6. Aí a matemática salva a gente. Vai ser massa dividido por volume. Certo? Concentração vai ser igual. Quanto é a massa? Os mesmos 10 gramas. Dividido agora no volume de 15. Concentração é igual a... Dá quanto? 0,6, é? 0,6. Vou colocar só uma casa. 0,666, um abismo, né? Gramas por... Ou seja, agora você só tem 0,6 gramas de soluto de açúcar em cada litro d'água. Antes você tinha 6 gramas em cada litro, porque o volume era menor. Como o volume aumentou, a concentração diminui. Ó. Em cada litro d'água você só tem 0,6 gramas de açúcar. Ou seja, se você quiser fazer uma garapa, ela vai ficar forte aqui, ó, tá vendo? Garapa é água com açúcar, para acalmar, certo? Então, por exemplo, aqui, você faz uma garapa, aí você pega 1,5 litro d'água. A garapa vai ficar forte, aquilo ali vai ficar doce, né? Vai ficar um pouquinho doce.
Aí se você quiser ficar menos doce, vixe, aqui ficou muito forte, o que é que você faz? Aumenta a quantidade de solvente. Você colocar mais água, aí a carapa vai ficar mais fraca. Tá vendo aí que a gente está ligando uma coisa que a gente conhece a uma coisa que a gente acabou de conhecer, né? Que é essa parte de concentração. Então aqui vamos dizer que é uma água com açúcar com gosto forte, ó, porque em cada litro de água nós temos 6,6 gramas de açúcar. No outro, como o volume do solvente era maior, a cada litro de água nós temos só 0,6 gramas. Isso aqui vai ficar fraco. Okay? É a mesma coisa do café, né? Se você dizer que o café fique muito doce, ou você aumenta a quantidade, muito doce não, ou você diminui a quantidade de café ou aumenta a quantidade de açúcar, ou vice-versa. Se você quiser ficar com o café fique doce, você diminui a quantidade de café, que nesse caso é seu solvente, né? E aumenta a quantidade de solúvel. Se você quiser que fique fraco, ou você aumenta a quantidade de solvente, ou diminui a quantidade de solúvel. Alguém que estava com dúvida, beleza aí? Teve um menino que estava com dúvida, eu não vi não. Era Vitor. Beleza, Vitor? Vou fazer mais exemplos, tá? Por exemplo, vamos aqui, outro exemplo. Nós temos uma massa, eu vou colocar uma massa, não vou dizer outra substância, uma substância X, colocar, o que eu trabalhava era 1 grama, vou colocar 0,5 gramas, pequeno, certo? E nós tínhamos calcule aí, por favor. Quantidade de sólido, bem pouquinho. Volume de água, 2.000 ml. (0,00025). Concentração será igual a massa 0,5. Cuidado com a unidade, viu? Sempre diga unidade. E o volume que eu tenho agora não é mais em litro, é em ml. É volume também. Então vai ser 2.000. Isso aqui vai dar quanto? 0,00. Quanto zero depois da vírgula? 3. 25, né? É. Aí aqui, ó, gramas por ml. Cuidado nisso aqui. Cuidado. Se você colocar gramas por litro, tá errado. Certo? Tá errado. Você pode acertar isso aqui, ó. Ah, a pessoa deu 0,00025, mas você colocou gramas por litro. Tá errado, gente. Então não é 0,00025 gramas por litro. É 0,00025 gramas por ml. Certo? Uma coisa é 1 ml. 1 ml é um cubozinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubozinho bem pequenininho. 1 milímetro, 1 centímetro. Se você pegar um cubo de 1 centímetro de aresta e colocar ali, tem 1 ml. Certo? Aí naquele ml, naquele cubozinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, se você colocar esse soluto 0,5 gramas, vai ter essa concentração, 0,00025. Certo? Mas grama por litro quer dizer que em 1 litro de água, uma garrafa de 1 litro, aí vai ter essa concentração. Olha a diferença. Uma coisa é a concentração no cubozinho aqui de 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro de aresta. Outra coisa é a concentração no litro. Então, meu amigo, se você errar aqui, me desculpe. Se você colocar 0, em vez de for ml, você colocar litro, tá errado, gente. Não posso colocar certo aí, não. Certo? Não posso nem colocar meio certo, que tá totalmente errado. Uma coisa é grama por litro. Nesse caso aqui está dizendo o quê? Num litro, a concentração vai ter 0,00025 gramas. Outra coisa, ó, num ml, só se você disser que 1 ml é mesmo que eu tenho 1 litro. Aí a gente acaba a conversa, né? Ah, pessoal, mas 1 ml é mesmo de 1 litro, é só um mlzinho. Certo? Então, a garrafa de 1 litro, e nós temos um cubozinho pequenininho, com 1 centímetro de aresta. É a mesma coisa? Não vai ser, nunca. Ok? Então, meu amiguinho, se você errar a unidade, me desculpe, mas eu não posso colocar certo. Só se você alterar o número. Aí é outros 500. Então, grama por ml é a mesma coisa. Deixa eu só fazer uma continha rápida aqui, antes da gente encerrar. Se você quiser colocar em grama por litro, vai ficar 0,25.
Certo? Isso aqui é a mesma coisa. Agora em grama por litro. Eita. Tudo bem. Se você colocar em grama por litro e colocar esse númerozinho aqui, eu não vou fazer por enquanto, porque a gente não chegou em medida de volume, certo? E nem de capacidade ainda. A gente está em medida de área ainda. Então, como é que transforma aqui? Dividiria por 1000, daria 2. Isso aqui dividido por 2 ia dar isso aqui. Então, ou você coloca isso aqui com essa unidade, ou você coloca isso com essa unidade. Lembrando que nessa questão não pedia unidade, foi? Ou isso aqui. Claro que você pode colocar outras unidades, né? Miligrama, por ml, não sei. Certo? Mas para não se complicar, se eu não pedir unidade, eu uso as unidades que eu coloquei aqui, certo? Não transforme ainda aqui, dificulta um pouquinho mais. Ou é isso. Ah, professor, coloquei grama por litro. Se você tiver colocado grama por litro, você tinha que ter colocado esse valor aqui. Ok? Encerrar que tem aula de história, né? Então, até sexta-feira, se Deus quiser.